Olá, hoje dia 11 de abril de 2020, abrindo o nosso Evangelho para a lição diária, abrimos uma página de número 13 do livro Pão Nosso e gostaríamos de refletir com vocês. A página é intitulada Estações Necessárias e o texto evangélico é o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena edificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário das verdades divinas. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério, pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Acho que a lição é muito valiosa, como todas as lições que recebemos de tantos benfeitores do mundo maior, revestidos de diversas crenças, de diversos ensinamentos, que já aprendemos pela doutrina espírita que o objetivo de cada um de nós, independente da escolha, da opção religiosa que temos, da nossa fé, da nossa crença, é que todos nós progridamos. Deus, Jesus, escolhem diversos missionários para nos revelar caminhos, e nós, espíritas, somos privilegiados por sabermos de tudo isso, por não estarmos conflitando nenhuma informação dessa natureza, apenas sabendo de que o bem ele se esparge em todo o universo e se manifesta de várias formas. Então essa aqui é uma... E nós somos privilegiados também porque sabemos da informação vinda dos céus, através da mediunidade, da inspiração de tantos que passam por aqui, profetas, missionários, e que nos revelam as vozes diretas que vêm do alto, nos esclarecer, consolar, informar, para que vivamos melhor e caminhamos melhor na luta por conquistarmos as estações necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Estamos passando em mais uma estação. É como se fôssemos eternos viajores em um trem que nos conclama a esta viagem de transformação. E cada encarnação é um trecho da viagem que estamos fazendo rumo à plenitude. Cada momento que a gente para, o trem para, a nossa encarnação para um pouco para que a gente possa refletir. Talvez essa pandemia seja uma parada do trem das nossas encarnações, para a gente refletir um pouco
Ainda não é o fim da viagem dessa nossa encarnação, mas é uma parada. É uma parada para a humanidade refletir, é uma parada para a humanidade seguir o roteiro que Emmanuel está colocando aqui. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte: o trem parou, a terra parou, muita coisa parou, nós paramos. Então é tempo da gente refletir, é tempo da gente ponderar, da gente olhar para trás e ver o que é que a gente caminhou, da gente olhar para frente e ver o que é que a gente tem para caminhar, da gente olhar para dentro de si e ver os insumos e os recursos que temos para continuar a caminhada, ver o que é que a gente precisa fortalecer, ver o que a gente precisa melhorar, ver as coisas que dependem de nós, ver as coisas que não dependem de nós, e essas a gente não pode fazer muita coisa. Então é tempo da gente parar, da gente acerenar os nossos corações e avaliar as nossas vidas. Como é que está a relação nossa conosco mesmos? Estamos cuidando bem da nossa vida, do nosso corpo, da nossa intelectualidade, do nosso psiquismo? O que é preciso fazer para melhorar essa relação de mim para comigo mesmo? Estamos tratando bem a relação nossa com o nosso próximo, o próximo mais próximo, os nossos familiares, os nossos amigos? Estamos dando conta de todos os compromissos que fizemos na parte espiritual? Estamos reconciliando com os nossos adversários enquanto estamos a caminho? O que é preciso fazer melhor para ter melhores resultados dessa oportunidade, dessa viagem? O que é que nós estamos fazendo da relação com o próximo mais longo? Com os nossos colegas do ambiente de trabalho, com a nossa sociedade, com os nossos parentes, com os nossos colegas, com os nossos familiares, com o nosso mundo em si. Como é que está a nossa relação com a sociedade? Como é que está a nossa relação com Deus? Será que já entendemos os recados que Deus quer de nós? Será que nós já compreendemos as luzes que foram acesas dentro do nosso coração? O que é que a gente precisa para fazer mais para fortalecer a nossa fé? Para fortalecer o nosso caminho da nossa espiritualidade, do nosso caminho de transformação, nosso caminho de felicidade, nosso caminho de harmonia? O que é preciso fazer para melhorar essa relação? O que é que nós estamos fazendo pelo nosso tempo? Quais são os papéis que nos cabem nos clubes que convivemos, no bairro que vivemos, na instituição que frequentamos, na instituição religiosa, social? O que é que nos compete fazer nesse momento? O que é que nos compete fazer pela nossa vida para melhorar o nosso relacionamento? O que é que estamos fazendo da nossa relação econômica, social? Como é que estamos trabalhando? Estamos tratando bem os nossos funcionários, se os tivermos? Estamos sendo bem tratados pelos nossos superiores? O que é que a gente quer da nossa vida? A gente já entendeu que o recurso material é uma necessidade para a nossa sustentação do nosso corpo hoje, sem tanta preocupação, sem tanta angústia com aquilo que temos que plantar, aquilo que temos que colher. Já estudamos no passado algum texto aí, a cada dia o seu mal. Como é que está a nossa relação com o dinheiro, não é? Então são tantas reflexões que essa estação, que o trem parado na estação está nos proporcionando. E esse é o objetivo, um pouco dessa pandemia. É para que quando o trem comece a tracionar novamente, a gente possa descobrir o que é que cada um de nós vai fazer para viver melhor nesse novo mundo que se insinua. É a parada necessária. A gente já vivia dizendo, ouvindo aquele poeta dizer: para o mundo que eu quero descer, como se a gente estivesse criticando o mundo que estávamos vivendo. O que é que a gente quer desse novo mundo que a gente quer continuar vivendo dele? O que é que nos compete fazer para melhorar esse mundo que nós viveremos nele, não é? Então esse é um pouco o desafio, a reflexão que estamos fazendo nesses dias de que o trem está parado na estação. Então, antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habitar-se-á
habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Esse é o roteiro, queridos amigos. Aproveitemos o trem parado na estação e reflitamos nas coisas que devemos fazer para melhorar o ser que habita dentro de cada um de nós e sejamos gratos pela oportunidade de estarmos embarcados. Muita paz.